Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre o NetMico. O que a gente vai fazer aqui? Eu montei um laboratório aqui e o objetivo desse laboratório aqui é a gente utilizar o NetMico para poder conectar nesses equipamentos Cisco e extrair informações desse equipamento. Então a gente vai conseguir fazer isso daí com a ajuda do site da NetMico, onde contém toda a informação e documentação que a gente pode utilizar para construir nosso script no Python, para poder conseguir atingir nosso objetivo, que é extrair as informações dos equipamentos. Então vamos lá no site da NetMico. Esse aqui é o site onde a gente vai utilizar para poder extrair essas informações. Então é o pynet.twb. Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo, onde vocês podem acessar e pegar mais informações. Vamos direto lá para os exemplos. Então esses daqui são os exemplos que a gente vai utilizar, que eu vou utilizar no laboratório aqui para poder executar a configuração. E conforme eu for executando a configuração, eu vou explicando os comandos e qual que é a saída desses comandos, né? Então, antes de tudo, vamos lá no nosso PyCharm. Então, primeiro vamos lá no nosso laboratório, onde eu montei no GNS3, para explicar o seguinte. Como o NetMico ele é utilizado para fazer uma conexão SSH, a primeira coisa que vocês têm que fazer, depois que já tiverem a sua máquina real, né, ela tem que ter conectividade com os roteadores aqui, com esses equipamentos aqui. Então a sua placa de rede, seu computador, precisa conseguir pingar esses endereços IPs aqui que estão configurados nos roteadores, para que você consiga executar esse comando SSH e acessar os equipamentos. Então, uma vez que você já deixou sua máquina pronta, né, para poder ter conectividade entre a sua máquina real com esses roteadores aqui ou com os equipamentos que você está configurando aí, o próximo passo é você acessar o roteador. E lá no roteador, como o NetMico, a função dele é para utilizar ele pela seção SSH, você vai precisar configurar o SSH no roteador. Então eu já fiz essa configuração em todos esses roteadores. Então você precisa fazer a configuração do SSH para que possa funcionar o laboratório também. Após você feita a configuração, então sua máquina real já está conseguindo pingar os roteadores, já tem conectividade com os roteadores. Você já configurou os roteadores com o SSH. Agora o próximo passo é você abrir o seu PyCharm. E aí o que você vai precisar fazer? Eu estou com um arquivo aqui que eu nomeei ele como telnet.py, porque eu estava fazendo um outro teste aqui também com os comandos telnet. Mas nesse caso aqui a gente vai utilizar o SSH. O protocolo que a gente vai utilizar vai ser o SSH. A primeira coisa que vocês precisam fazer é instalar o NetMico. E para fazer a instalação do NetMico, você vai lá no seu terminal. Né? Então você vai no seu terminal. Aliás, aqui no terminal. E você vai digitar o seguinte: pip install netmico. Eu não vou dar esse comando agora porque eu já dei esse comando, ele já está instalado. Mas é esse comando que você vai precisar dar para poder instalar o netmico na sua máquina, no seu PyCharm. Então essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer depois que você criou o arquivo. Agora que já criou o arquivo, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá naquele site. E vamos começar a extrair os comandos que a gente vai precisar fazer para montar nosso laboratório. Então vai fazer o seguinte. Então aqui ele está pedindo para a gente fazer o seguinte, né? Para a gente importar o netmico nesse comando aqui, com esse comando aqui que é o connect handler, que é o comando utilizado para fazer a conexão SSH. Então a primeira coisa que a gente vai pegar é esse comando aqui e já vamos jogar lá no nosso PyCharm. Então vamos aqui, já vamos colocar esse comando aqui. Agora o que ele mais pede aqui, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável e nessa variável a gente vai adicionar toda a informação que a gente precisa para o NetMico conseguir conectar. Então vai ser o iOS, né? Então como é um Cisco, então vai ser um Cisco iOS, tipo de equipamento. A gente vai colocar aqui também o endereço IP do equipamento, como que ele vai conectar, o username e a senha que foi criada lá no equipamento. Então a gente vai pegar esses comandinhos aqui
e vamos editar ele lá no PyCharm. Legal, agora vamos arrumar aqui a indentação dele. Deixa eu ver se algum ficou fora. Legal, tá tudo dentro. O que acontece? Nas minhas configurações do meu equipamento, lá naquele roteador, que vai ser o roteador 1, que eu vou utilizar aqui no primeiro exercício, eu configurei o IP, vai ser... Deixa eu ver qual que é o IP que eu adicionei. Eu coloquei aqui nele o IP 192.168.72.150. Esse foi o IP que eu adicionei lá. Agora eu vou colocar a senha que eu configurei lá no roteador também. Eu coloquei Cisco. Então eu coloquei Cisco. Então essa configuração, esse pedacinho do script que a gente está montando aqui, é para viabilizar a conexão via SSH até o roteador. Até aqui ele não executa comando nenhum. Então uma vez feito isso, agora a gente vamos voltar lá no site para verificar o que ele pede mais. Agora aqui ele está pedindo, então, para a gente adicionar esse comando aqui para conectar no equipamento que a gente declarou dentro dessa variável. Então a gente vai pegar aqui, pega esse comando todo, volta lá no PyCharm. Eu vou editar essa variável e vou deixar só connect. Mas pode deixar a variável inteira, eu só vou criar aqui uma nova variável, né? Então ficou connect, ele vai receber esse comandinho aqui que é o connect handler. Para ficar claro, né, esse comandinho connect handler aqui, ele está dando o comando de conexão na variável que a gente declarou aqui. Então esse aqui é Cisco aqui, então é Cisco aqui. Então asterisco, asterisco, Cisco. Se você colocasse aqui, por exemplo, R1, você viria aqui e colocaria asterisco, asterisco, R1. Então esse comando aqui, ele vai gerar, ele vai tentar fazer uma conexão SSH em cima dessas informações aqui com base nessa variável que está aqui. Então agora vamos para o próximo passo, dar uma olhadinha lá no site. Então essa daqui é uma outra forma, uma forma alternativa. Aqui a primeira forma, a primeira maneira que ele mostra é: você cria aqui uma variável, coloca as informações dentro da variável e depois você chama a variável aqui no comando de conexão. Esse aqui tem uma outra forma de conectar. Você cria a variável já com o comando connect handler e dentro do comando connect handler você define toda aquela informação que está aqui em cima, você coloca lá dentro dela e aí ele vai direto. No nosso caso a gente está usando o primeiro exemplo. Então vamos ver qual outro comando que a gente precisa utilizar. Agora a gente vai utilizar esse comando aqui também. Esse comando aqui, o que ele explica aqui, né? Esse comando é o seguinte, é para poder mostrar o prompt do equipamento que a gente está conectando. Então uma vez que o NetMico consiga conectar no equipamento que a gente está utilizando, que a gente está tentando fazer a conexão, uma vez ele lá dentro, ele vai imprimir, mostrar na tela para a gente o prompt. Nesse caso aqui, o nome do roteador Cisco que esse exemplo conectou é Cisco 3. No nosso caso, que é o router 01, ele imprimiria aqui para a gente o router 01 e aí a gente saberia que a gente está conectado dentro do router 01 ou no caso aqui Cisco 3. Então a gente vai pegar esse comandinho aqui, a gente vai adicionar lá. Só que eu vou fazer uma mudança nesse comando. Eu vou tirar, né? Então, como eu estou editando a variável, então vai ficar tudo connect, né? Então vai ter a variável aqui connect, que está recebendo a conexão do connection handler, que está conectando nesse equipamento. Estou chamando essa variável aqui .find prompt. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele imprima o prompt na tela aqui para mim saber que ele está dentro lá. Então eu vou abrir aqui, e vou fechar aqui mais uma vez, porque eu quero que ele faça o seguinte: quando ele conectar lá dentro do Cisco, do equipamento Cisco, eu quero que ele imprima aqui para mim o prompt. Eu quero que ele traga para mim o prompt para mim saber em qual equipamento que eu estou conectado.
Isso é importante, principalmente quando você vai fazer uma conexão em vários equipamentos e você quer ficar sabendo por quais equipamentos o comando está passando. Então passou pelo router 1, ele imprime aqui router 1, pelo router 2 ele imprime aqui router 2 e assim por diante. Então essa é a ideia do comando, por isso que eu coloquei um print aqui, que eu quero que ele, uma vez que ele identificou e encontrou o prompt, eu quero que ele imprima para mim o prompt, em qual equipamento que ele está. Então só com esse pedacinho de configuração a gente já consegue fazer um teste para saber se a conexão nossa está funcionando. Então primeiro eu vou fazer um teste aqui do meu terminal, eu vou dar um ping para o equipamento que a gente vai tentar conectar, que é 192.168.72.150. Ó, legal, eu tenho conectividade com esse equipamento. Então já que eu tenho conectividade com esse equipamento, vou fazer um teste aqui, e nesse teste aqui ele vai trazer para mim aqui o que ele tem que trazer para mim? O prompt do equipamento que eu estou conectado. Então aqui a gente vai validar que a nossa configuração para acessar, somente para acessar o equipamento está funcionando. Então agora que a gente já terminou de gerar aqui o scriptzinho, esse script aqui, a função dele é só fazer a conexão no roteador. Então ele vai fazer a conexão nesse roteador aqui e vai imprimir para a gente aqui o cursor, que é o prompt, né, onde que ele está. Então ele vai mostrar aqui para a gente, nesse caso aqui ele tem que imprimir o que? Router 01 e o jogo da velha, ele vai mostrar aqui pra gente, para ele mostrar que realmente ele está conectado no roteador que a gente está tentando chegar, que é esse carinha aqui. Então vamos fazer o teste aqui, eu vou chamar o arquivo aqui telnet.py, que é o nome do meu arquivo. Legal, ele já retornou na tela aqui pra gente, então o comandinho, ó, então chamei o arquivo aqui, né, telnet.py, e ele retornou aqui o prompt pra gente, que é o router 01, que é o router underline 1, jogo da velha. Então é isso aqui que esse comandinho aqui, connect.find underline prompt, ele está fazendo, né? Então esse connect aqui é a variável que eu coloquei aqui, ponto find, né? Então esse método aqui, ele faz isso aqui, ele imprime o cursor, aonde, né, o nome do equipamento que ele está conectado. Então, ele traz para a gente o prompt. Então agora a gente, já sabendo que está funcionando a conexão do SSH para dentro do roteador, agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar alguns comandos para extrair informações do equipamento. Então qual que é o comando que a gente vai executar? Vamos voltar lá nos exemplos. E nos exemplos aqui ele tem esse comando aqui, que é o prompt que a gente já está utilizando, e ele tem agora esse comando aqui. Ele tem o show IP interface brief, e esse comando ele vai dar no roteador, então ele vai executar. Então essa variável output aqui, ela vai receber essa informação, porque esse comandinho aqui, ele vai mandar dentro do roteador, através da conexão SSH, o comando show IP interface brief, vai gravar essa informação na variável output e depois vamos imprimir essa variável, que aí ele tem que trazer para a gente o status das interfaces com os endereços IPs. Então vamos pegar esse comando aqui, vamos copiar esse comando, vamos lá no PyCharm e vamos adicionar esse comando lá também. Eu vou editar aqui porque a variável que eu estou utilizando é só connect, eu não estou utilizando net underline connect. Então eu vou tirar esse comandinho aqui. Então ele ficou com essa variável que eu estou chamando, então ele ficou connect.send underline command. E o comando que eu vou enviar vai ser o show IP interface brief. E como eu quero que ele apareça aqui na tela para mim da mesma forma que eu pedi para ele aparecer o router underline 01, jogo da velha aqui, eu quero também que ele imprima para mim aqui a saída desse comando. Então eu vou colocar aqui print, e aí eu vou colocar aqui a variável output. Então legal. Então o que ele tem que fazer? Tem que conectar nesse equipamento aqui e tem que imprimir aqui para mim a lista das interfaces. Então vamos executar o comando aqui de novo, telnet.py. Legal, então depois que a gente deu o comando aqui, né, depois que eu executei o comando telnet.py, ele trouxe aqui o prompt, que é em qual equipamento que ele está, que é router underline 1, jogo da velha, e ele trouxe também aqui o status das interfaces, inclusive o IP
que é o IP que eu estou utilizando aqui para conectar. Então, com isso, a gente valida que a gente está conectando via SSH no roteador Cisco, Cisco _1, e estamos trazendo essas informações dele. Então, com esse comando, com essa configuração aqui, a gente conseguiu testar o NetMico. A gente já viu como é que ele funciona. Tem o site dele, onde contém várias informações muito legais. Então, tem outros exemplos aqui de configurações, tem até uma topologia para fazer os testes. Aqui também mostra, né, que você consegue extrair informações de vários outros equipamentos. Você consegue fazer uma configuração em lista desses equipamentos para extrair essa informação. Eu vou gravar um vídeo também onde a gente vai fazer o seguinte: a gente vai configurar uma lista de equipamentos, vários roteadores, e através do for looping, a gente vai fazer consulta nesses equipamentos e vai trazendo o status desses equipamentos. Aqui também tem várias outras formas, tem outras informações que ele pode trazer, mas o mais importante é vir até aqui embaixo, que do mesmo jeito que a gente está utilizando aquele comando send command, aqui também tem outros comandos que podem ser utilizados também. Save config, a gente está utilizando esses dois comandos aqui, né, o find prompt e o send command. Então dá para ver que dá para utilizar vários comandos, né, para fechar uma sessão, né, para forçar a desconectar uma sessão. Então tem várias coisas aqui, então é muito legal esse site. E aqui dá para pegar várias informações, inclusive documentação da biblioteca do NetMico, onde aparecem várias informações que você pode utilizar no seu projeto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.